Olá! Vamos apresentar o nosso trabalho, cujo tema é Fisioterapia Respiratória e Neonatologia. Nosso grupo está formado por Débora Almeida, Deilane Santana, Evelyn Pereira, Flávia Chagas, Judicélia Ferreira, Milene Arcanjo e eu, Simone Nobre. Bom, lhe conto aqui o que vamos ver no nosso trabalho. Falaremos um pouco sobre a respiração do recém-nascido, algumas diferenças anatômicas e fisiológicas dele, as principais doenças respiratórias, para quem vai indicado e não a fisioterapia, técnicas de desobstrução das vias aéreas, aceleração do fluxo respiratório, aspiração das vias aéreas, técnicas de reexpansão pulmonar, posicionamento no leito e alguns cuidados especiais que devemos estar atentos. Logo após o nascimento, o recém-nascido terá de iniciar a respiração em poucos segundos. Seu pulmão deverá transformar-se rapidamente de um órgão preenchido de líquido e com pouco fluxo sanguíneo em um órgão arejado e com muito fluxo de sangue, que seja capaz de executar uma forma inteiramente diferente de respiração, ou seja, a troca direta de gás com o meio ambiente. O sucesso no processo de adaptação imediata à vida extrauterina depende essencialmente da presença de uma função cardiopulmonar adequada. Desse modo, os sinais e os sintomas de dificuldade respiratória são manifestações clínicas importantes e comuns logo após o nascimento. O desconforto respiratório pode representar uma condição benigna, como retardo na adaptação cardiorrespiratória, mas também pode ser o primeiro sinal de uma infecção grave e potencialmente letal, sendo fundamental o reconhecimento e avaliação precoces de todo bebê acometido. As diferenças anatômicas e fisiológicas próprias do neonato são muitas. Existem ainda as diferenças estruturais e funcionais dos prematuros, que também aumentam a suscetibilidade para complicações cardiopulmonares e complicações clínicas. Algumas diferenças são protetoras e funcionais em um neonato saudável normal, mas podem contribuir para o aumento de complicações em neonatos pré-termo patológicos. Entre as principais diferenças que afetam a função cardiopulmonar dos neonatos, podemos citar as seguintes: menor número de alvéolos e menor calibre de vias aéreas, epiglote mais longa, maior complacência das costelas, podendo sofrer deformidades durante a respiração, a musculatura diafragmática pouco resistente à fadiga, além do metabolismo aumentado com maior consumo de oxigênio, contribuindo para a elevação da frequência respiratória. Todos esses achados têm implicações para a gerência das vias aéreas e consequências para doenças relacionadas. O prematuro está mais vulnerável a problemas de saúde, pois a gravidez encurtada não permitiu o desenvolvimento completo dos órgãos. Por isso, ele é mais sensível do que o recém-nascido que atinge o termo da gravidez, ou seja, as 37 semanas completas. Uma das partes mais afetadas do organismo é o aparelho respiratório, levando a problemas de funcionamento que originam as chamadas síndromes respiratórias em neonatos, sendo frequentes no recém-nascido pré-termo e comum nos recém-nascidos prematuros, com menos de 28 semanas de gestação, do sexo masculino, em filhos de mãe diabética e nos que sofrem asfixia ao nascimento.
Entre os problemas mais frequentes de respiração, que são típicos do bebê prematuro, podemos citar os seguintes: doença das membranas hialinas, que seria a doença pulmonar que acompanha a prematuridade e cursa com uma atelectasia progressiva, que nas formas mais graves podem levar à insuficiência respiratória e ao óbito. Também temos a síndrome de aspiração meconial, que seria a presença de mecônio, que é o material fecal, no líquido amniótico, que pode acontecer em cerca de 10% dos partos. Em geral, está associada à presença do sofrimento fetal. Com o estresse, há um aumento do trânsito intestinal e liberação de esfíncter, com eliminação de mecônio. Ocorre em fetos mais maduros, acima de 34 semanas, afetando principalmente recém-nascidos a termo ou pós-termo. E também temos a taquipneia transitória do recém-nascido, que é uma doença respiratória mais comum nos recém-nascidos a termo ou próximo do termo. Ela também é conhecida como a síndrome de angústia respiratória do tipo 2 ou pulmão úmido. Geralmente tem uma boa evolução clínica, podendo ser resolvida de 3 a 5 dias. Os recém-nascidos internados em unidades neonatais estão sob risco de desenvolver disfunções respiratórias ou apresentam elas já instaladas, necessitando de assistência fisioterapêutica para prevenção, tratamento e gerenciamento do suporte ventilatório que podem vir a necessitar. Dessa forma, o fisioterapeuta dispõe de recursos e técnicas de fisioterapia respiratória específicos para esta população, respeitando as peculiaridades anatômicas e fisiológicas do período neonatal e prematuridade, promovendo a desobstrução brônquica de vias aéreas superiores e a manutenção dos volumes e capacidades pulmonares com expansão pulmonar, como veremos a seguir. Antes de começarmos a falar sobre as principais técnicas utilizadas na fisioterapia respiratória neonatal, vale muito a pena falar sobre as novas tecnologias da área da fisioterapia respiratória neonatal, que vêm para contribuir para que o fisioterapeuta faça uma melhor monitoração e avaliação antes, durante e após as suas intervenções. Elas são espectroscopia por infravermelho, que avalia o consumo de oxigênio no cérebro na parte mesentérica, intestinal e renal, impedância por tomografia elétrica, bioimpedância corporal, avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, que é muito importante para o recém-nascido. Todas essas técnicas já vêm existentes há 5 anos. Agora está chegando uma novidade muito importante para a parte neonatal. Técnica essa que já é utilizada para o adulto, mas para o neonato é uma novidade, que é a ultrassom à beira-leito, para avaliação tanto da parte pulmonar quanto da parte muscular. Além da ultrassom à beira-leito, temos também a avaliação da oximetria cerebral do neonato, submetidos a intervenções na UTI. Ambos esses estudos foram feitos aqui no Brasil. Agora vamos falar das indicações e contraindicações da fisioterapia respiratória neonatal. As indicações são para recém-nascidos internados em unidade da terapia intensiva ou de cuidados intermediários neonatais com disfunções respiratórias, recém-nascidos com acúmulo de secreção nas vias aéreas, recém-nascidos sob suporte ventilatório invasivo, paciente com insuficiência respiratória que necessitem de auxílio pressórico para efetivação da ventilação e troca gasosa, hipoxemia persistente após a oferta de oxigênio, paciente com diagnóstico de taquipneia transitória, paciente com diagnóstico de apneia da prematuridade, desmame de VNI em prematuros abaixo de 1,5 kg, pós-extubação da ventilação mecânica em recém-nascidos com peso maior ou igual a 1,5 kg e com menos de uma semana de ventilação mecânica, e após a técnica de insúrio. As contraindicações são trauma ou deformidades faciais, ausência de reflexo de proteção das vias respiratórias, instabilidade hemodinâmica, hemorragias digestivas altas, pneumonia com pneumatocele, paralisia das cordas vocais, infecções da cavidade nasais, cirurgia recente do esôfago, falência respiratória, pneumotórax, pneumomediastino, pneumoperitônio, importantes e ou não drenados.
Recomendações das técnicas de desobstrução das vias aéreas. Para a elaboração da nossa apresentação, nós utilizamos as recomendações elaboradas pelo Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Eles categorizaram dentro de um artigo algumas técnicas de fisioterapia respiratória para recém-nascidos e lactantes. Dentre as técnicas, nós podemos observar a aceleração de fluxo respiratório, hiperinsuflação manual, técnicas de percussão e outras combinações de técnicas de higiene brônquica. Como já sabemos, as técnicas de fisioterapia respiratória, elas têm como objetivo principal deslocar ou remover um acúmulo de secreção das vias aéreas mais inferiores para as mais superiores. Essas técnicas, elas são comumente usadas em situações clínicas onde o paciente ele curse com um aumento excessivo dessa quantidade de secreção, né? E também na prevenção de complicações relacionadas à ventilação mecânica. Antes de iniciar qualquer técnica da fisioterapia respiratória para a desobstrução brônquica, o que devemos avaliar no recém-nascido? Primeiramente, recomenda-se para a segurança do paciente e a efetividade da técnica avaliar antes, durante e após a aplicação alguns parâmetros, como as características demográficas do corpo do recém-nascido, os sinais vitais, como a frequência cardíaca, a respiratória, a saturação de oxigênio, a pressão arterial sistêmica não invasiva, a gasometria arterial. Se o seu paciente ele estiver em ventilação mecânica, avaliar a pressão alveolar e seus indicadores derivados, complacência dinâmica, resistência de vias aéreas e outros parâmetros da ventilação mecânica em si. Então, após realizar a avaliação abordada no slide anterior, podemos dar início à utilização das técnicas. E falando um pouquinho sobre a aceleração do fluxo respiratório, que é a AF, quais são as orientações? Primeiramente, recomenda-se que a aplicação dessa técnica para recém-nascidos seja feita de forma lenta. E no caso de lactantes, ela pode ser feita tanto de forma lenta quanto de forma rápida. O objetivo desse mecanismo é a mobilização da secreção das vias aéreas mais profundas para as mais superficiais, por meio de uma inspiração lenta e prolongada. E então, como realizar a técnica? Inicialmente, o fisioterapeuta ele posiciona uma das mãos sobre o tórax da criança, ali entre a fúrcula external e a linha intermamária. A outra mão ele vai usar como apoio sobre as costelas. Nesse caso, ele vai apoiar os dedos polegar, indicador e médio sobre as últimas costelas. E a mão que ele está fazendo o apoio external, ele vai fazer um movimento de cima para baixo. No caso, um movimento crânio-caudal. E ao mesmo tempo, uma leve compressão no início da expiração. Essa técnica apresenta um aumento significativo dos níveis de saturação, quando aplicada de 10 a 5 minutos, pelo menos uma vez ao dia. Recomendação para aspiração das vias aéreas. Temos no nosso sistema de aspiração a aspiração aberta e a aspiração fechada. Na aspiração aberta, a cada aspiração usa-se um novo catéter desconectando o paciente do sistema ventilatório para que esse procedimento ele seja realizado. Já na fechada, se utiliza o mesmo catéter, porque esse catéter ele fica protegido por uma bainha de plástico e ele pode estar sendo utilizado várias vezes, sendo que não há necessidade de retirar aquele paciente do sistema ventilatório. A realização dessa tarefa ela vai ser fundamental para a manutenção da permeabilidade das vias aéreas, porque ela vai proporcionar uma condição para que ocorra uma boa ventilação, independente do suporte que aquele paciente esteja utilizando, do suporte ventilatório, né, que o paciente esteja utilizando. A aspiração dessa secreção, ela não é um procedimento isento de risco, por isso, deve se realizar de acordo com a necessidade de cada paciente. Vai se empregar a técnica de asepsia para evitar lesionar as mucosas traqueais
e as vias aéreas superiores daquele paciente, a modo de minimizar a ocorrência de percussões respiratórias e hemodinâmicas. No caso de bebês que são submetidos à ventilação pulmonar mecânica, a aspiração das secreções tornou-se uma rotina dentro das unidades de cuidados intensivos neonatais, porque é devido ao risco da obstrução por rolha de secreções. E a aspiração dessas secreções intratraqueal, ela é responsável por sérias complicações. Eu vou estar citando alguns exemplos aqui, como arritmias, traumatismos de mucosa traqueal, insaturação do oxigênio, bradicardia, hipertensão arterial, parada cardíaca, cianose, entre outros. Os efeitos fisiológicos do sistema de aspiração, na neonatologia, ele é recomendado que seja realizado fechado, porque aí vai evitar a queda da saturação do oxigênio do sangue e bradicardia em recém-nascidos sob a ventilação convencional e também em RNs pré-termo extremos. E em relação ao efeito da técnica dessa aspiração sobre a mecânica respiratória, sugere-se que a criança que esteja sobre a ventilação convencional após essa aspiração, ela pode acabar ocorrendo como eu já havia citado, a redução do volume pulmonar associada à piora da ventilação pulmonar e a queda dessa saturação. Nos recém-nascidos sob essa ventilação, há uma alta frequência que ocorre a queda transitória do volume pulmonar após a aspiração intratraqueal, tanto pelo sistema de aspiração fechado quanto pelo sistema de aspiração aberto. E o recrutamento alveolar por meio de bolsa autoinflável imediatamente após a aspiração intratraqueal é recomendado para a melhora da complacência dinâmica e o volume corrente expiratório da criança sobre a ventilação. Já em intervenções para evitar o efeito adverso da aspiração intratraqueal em crianças na ventilação, é recomendado a hiperoxia, que é o aumento de 10% dos valores basais da fração expiratória de oxigênio. Em RNs pré-termo, para evitar a hipoxemia durante a aspiração intratraqueal, para manter a saturação desse oxigênio entre 88% e 92%. E é recomendável utilizar manobras de contenção postural, procedimentos de aspiração nesses RNs. Indicações e contraindicações. Nas indicações, quando há uma escuta de sons pulmonares adventícios, como os roncos, estertores, ou aumento do pico da pressão expiratória no ventilador mecânico. E também quando a movimentação de secreções ela é audível ou visível durante a respiração, e quando se tem uma diminuição no volume corrente durante a ventilação com pressão, ou a deterioração da oxigenação demonstrada pela queda de saturação do oxigênio. Já nas contraindicações, é contraindicado em casos de broncoespasmos, RNs que tenham tendência a sangramento, hipertensão pulmonar grave e descompensada, e nas primeiras 6 horas após a administração de surfactante, e também outras instabilidades clínicas que inviabilizem a utilização desse procedimento. Vidas agora. Tipos de aplicação. A aspiração, para ser executada de forma correta, deve-se abrir a ponta do papel da sonda estéreo, adaptá-la à conexão do vácuo e, em seguida, vestir a luva estéreo, segurando-a com uma das mãos e, com a outra, desconectando o respirador. Em seguida, introduz a sonda de aspiração na traqueia do paciente, através do tubo endotraqueal ou traqueostomia. A sonda de aspiração estará ligada a um sistema aspirador, e então a aspiração é realizada quando a ponta da sonda estiver no interior da traqueia. O tempo de introdução da sonda deve ser o mais rápido possível, e a retirada deve ser cuidadosa, permitindo a limpeza das secreções com o mínimo de dano à parede traqueal. A aspiração traqueobrônquica pode ser realizada através da boca
orotraqueal, nariz nasotraqueal ou traqueostomia endotraqueal. A aspiração com ambu é muito utilizada quando há risco de formação de atelectasia devido às rolhas de secreção, tanto a orotraqueal quanto a nasotraqueal causam desconforto para o paciente e só devem ser realizadas quando absolutamente necessário, ou seja, quando o paciente está impossibilitado de tossir de forma produtiva, incapaz de eliminar as secreções que obstruem suas vias aéreas, podendo sofrer um colapso pulmonar com redução das complacências e riscos de infecção. É comum haver um fechamento glótico, impedindo que a sonda continue a ganhar trajeto na laringe e na traqueia. Quando isso ocorre, aconselha-se aguardar o momento de uma inspiração, quando o paciente irá relaxar ou abrir a glote, para introduzi-la por completo. Deve-se aspirar o máximo possível de secreção e evitar ferimentos nas vias aéreas. No entanto, ela é muitas vezes utilizada sem critérios e cuidados necessários, acabando por acarretar efeitos nocivos ao paciente, como hipoxemia, atelectasia, arritmias. Recomendações para a tosse assistida. Então, a tosse ela é um mecanismo de defesa para a remoção de secreções brônquicas e de corpos estranhos das vias aéreas. E nas diversas intervenções da fisioterapia respiratória podem ser indicadas para a desobstrução das vias aéreas para facilitar a eliminação da secreção. Dentre elas, nós temos a intervenção, a tosse assistida mecânica, que ela tem a insuflação e a exsuflação mecânica, ou a manual, que tem sido mais indicada para crianças que têm um comprometimento da efetividade da tosse, aquela dificuldade de tossir, pois facilita a expectoração da secreção quando aplicadas ou isoladamente ou associada a outra técnica manual ou mecânica. Eu vou citar aqui como exemplo, uma técnica, a criança ela é colocada em decúbito dorsal e desencadeia, para poder desencadear, no caso, essa tosse, ela vai ser desencadeada ao final da expiração, ao início da expiração, por meio de uma pressão com o polegar sobre o conduto traqueal na saída torácica external, que no caso é a fúrcula external. Em crianças com menos de 3 anos de idade, em virtude da incapacidade de expectoração, as secreções removidas pelo mecanismo da tosse são deglutidas pelo sistema gastrointestinal. Em crianças com menos de 18 meses, a estimulação da fúrcula ela pode ser eficaz a um ponto de... ela vai induzir o arco reflexo da tosse naquela criança. Mas, entretanto, já nos neonatos, esse procedimento ele não deve ser realizado, pois os efeitos são negativos, eles são mais relevantes do que a própria remoção em si da secreção. Essa tosse assistida, ela é indicada e pode ser realizada para crianças que tenham doenças neuromusculares e doenças respiratórias agudas ou crônicas que cursam com excesso de secreção nas vias aéreas e dificuldade de expectoração ou com atelectasias pulmonares. E os principais efeitos adversos é a distensão abdominal, aumento do refluxo gastroesofágico, hemoptise, desconforto torácico ou abdominal, alterações cardiovasculares agudas, como a bradicardia e pneumotórax. Não se recomenda a aplicação dessas técnicas com crianças que estejam previamente com esses casos clínicos que eu acabei de citar. Contraindicações. São consideradas contraindicações em relação às técnicas de expansão pulmonar recém-nascidos que apresentem extremo baixo peso, plaquetopênicos, com osteopenia ou instabilidade clínica, com risco de hemorragia intraperiventricular ou aumento da pressão intracraniana, doença óssea metabólica, escape de ar pela cânula intratraqueal maior que 20%, hipertensão pulmonar persistente,
síndrome da aspiração de mecônio, cardiopatia congênita com pneumonia, sendo uma consolidação generalizada, pós-operatório cardíaco imediato, instabilidade hemodinâmica em até 24 horas prévias, 20% de alterações na pressão arterial, na frequência cardíaca ou na saturação, uma saturação menor que 85%, pneumotórax, pós-operatório imediato de cirurgia toraco-abdominal, prematuro extremo ou aqueles pequenos recém-nascidos que tenham um peso muito menor do que o adequado para a idade gestacional. Recomendações das técnicas de reexpansão pulmonar. Como indicações a essas técnicas, podemos trazer recém-nascidos, lactantes e crianças, sendo consideradas aquelas que se encontrem em situações de doenças e condições clínicas que predispõem a atelectasias pulmonares ou em situações clínicas com redução nos volumes pulmonares, tendo a necessidade de aumento dos parâmetros ventilatórios ou deterioração dos gases sanguíneos. RNs internados em unidade de terapia intensiva ou de cuidado intermediários neonatais com disfunção respiratória, recém-nascidos com acúmulo de secreção nas vias aéreas e também aqueles recém-nascidos que precisem de uma prevenção para evitar futuras complicações pulmonares. Técnicas para reexpansão pulmonar. As técnicas de reexpansão pulmonar visam o incremento do volume pulmonar por meio do aumento do gradiente de pressão transpulmonar, por redução da pressão pleural ou por aumento na pressão intra-alveolar. Com base nos artigos analisados, foram inclusas nessas recomendações as técnicas como hiperssuflação e suas combinações, por exemplo, com balão autoinflável. Quando aplicada essa técnica, há um aumento da oxigenação que ocorre após a aplicação da hiperinsuflação manual e é devido ao conjunto dos efeitos fisiológicos da técnica, remoção da secreção associada ao recrutamento alveolar. O volume corrente empregado durante a hiperssuflação manual atinge principalmente as regiões com maior complacência pulmonar por meio dos canais colaterais e do fenômeno da interdependência. Os alvéolos colapsados são reexpandidos, por isso a necessidade de uma avaliação dos parâmetros respiratórios antes da aplicação da técnica. Já no caso da ventilação percussiva intrapulmonar, recomenda-se a técnica com o objetivo de reexpansão pulmonar em crianças sob volume pulmonar mecânico na posição supina, quando comparada à fisioterapia respiratória convencional. Outra técnica inclusa é referente às compressões torácicas, seguidas de liberação lenta e completa da caixa torácica. É uma compressão manual da parede torácica realizada em todo o hemitórax, consistindo de compressões sustentadas com duração média de 5 segundos, seguidas de uma fase de liberação lenta de toda a caixa torácica. Estas compressões são dadas sem vibração. O propósito da técnica é facilitar o esvaziamento das unidades hiperinsufladas do pulmão e promover a reexpansão das regiões atelectasiadas. É recomendada a realização de compressões torácicas seguidas de liberação lenta e completa de toda a caixa torácica em recém-nascidos. Essas compressões diminuem o tempo do volume pulmonar mecânico de suplementação de oxigênio e o tempo de internação hospitalar.
O posicionamento de recém-nascido é considerado um tipo de intervenção não invasiva que faz parte dos cuidados favorecedores ao desenvolvimento. A mudança de posicionamento no leito pode ser considerado adjuvante da fisioterapia respiratória para desobstrução das vias aéreas e reexpansão pulmonar de RNS e lactentes em VPN, após cirurgias tóraco-abdominais e durante o processo de retirada da ventilação mecânica. O bebê bem posicionado, ele mantém uma estabilidade fisiológica melhor. Esse bebê, ele vai manter a frequência cardíaca dentro do esperado, a frequência respiratória também, com menos índice de apneia e uma melhor função gastrointestinal e menos risco de refluxo gastroesofágico. Trabalhamos com 3 tipos de posicionamentos, como o decúbito ventral, decúbito dorsal e decúbito lateral. Lembrando que, quando realizamos a posição, devemos utilizar artefatos em todas essas posições. Ou seja, um rolo curto, deixando o bebê confortável. Esse rolo também pode ser feito com, por exemplo, uma fralda de tecidos, compressas, sempre facilitando o posicionamento e deixá-lo aconchegante. A posição dorsal, também conhecida como supina, é uma posição que favorece melhor a visualização do recém-nascido, pois ele vai ter a maior parte corporal exposta, favorecendo a avaliação do padrão respiratório. Nessa posição, o bebê perde mais calor e energia, com isso, aumenta o trabalho respiratório. A próxima posição é a decúbito ventral, ou posição prona. Utiliza-se muito essa posição em bebê na unidade neonatal. Essa posição facilita a organização e autorregulação num ponto de vista. Promove a estabilidade para a caixa torácica, melhorando a mecânica respiratória, propicia a ativação dos músculos extensores da cabeça e favorece o esvaziamento gástrico e reduz os episódios de refluxo. Segundo a Recomendação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, em UTI neonatal e pediátrica, após cirurgias tóraco-abdominais, recomenda-se posicionar lactentes e crianças em posição prona elevada. A maioria dos bebês gostam de ficar em posição de decúbito ventral, outros não toleram. Aí devemos seguir o que o bebê mostra, no qual ele se sente mais aconchegante, mais confortável, e sempre temos que ter em mente em deixá-lo na posição melhor possível e agradável. A posição decúbito lateral, essa posição permite manter os membros superiores e inferiores em flexão na linha média, evitando retração dos ombros, favorecendo a organização e autorregulação e reduz os episódios de refluxo gastroesofágico. Vamos saber o objetivo de um bom posicionamento do bebê. Vamos lá. O bom posicionamento, ele promove a estabilidade fisiológica e organização comportamental, favorece a flexão das extremidades e o desenvolvimento da postura em linha média, mantém o bebê relaxado, diminuindo o estresse, reduz o gasto energético, estimula o desenvolvimento neuromotor, evitando futuras deformidades ósseas e lesões de pele. Devemos ter esse objetivo porque, após o nascimento, esse recém-nascido se vê repentinamente fora do ambiente que lhe proporcionava apoio e referência, representado pelas paredes uterinas, e passa a vivenciar um novo espaço, que é as paredes da incubadora,
o que causa insegurança, irritabilidade, que geram a maior atividade motora e o maior gasto energético. Devido à crescente ocupação de unidades de terapia intensiva e ao aumento da importância dos cuidados que são necessários, existe a necessidade de um conhecimento acerca dos cuidados especiais que devem ser adotados e das técnicas que podem ser empregadas, bem como suas características, pois qualquer manipulação realizada, no neonato influenciará diretamente na sua sobrevida, seja de uma maneira positiva ou negativa. Por isso, nós trouxemos alguns cuidados especiais que devem ser adotados diante de uma determinada situação, como no caso de alterações clínicas e hemodinâmicas, onde o RN ele pode apresentar uma frequência cardíaca menor que 100, uma saturação de oxigênio incompatível com a sua condição, ou até mesmo apneia e convulsão. Diante dessas alterações, deve-se interromper o atendimento e oferecer um suporte de oxigenoterapia suplementar, se for necessário, e solicitar o parecer do médico responsável. Já no caso de uma extubação acidental, que é uma retirada prematura e não planejada do dispositivo ventilatório, que vai aí trazer algumas complicações como o aumento do tempo da ventilação mecânica e do risco de hipoxemia, além de atelectasia, trauma das vias aéreas, dentre outras consequências, nesse caso deve-se observar a liberação das vias aéreas, dar um suporte de oxigenoterapia ou pressórico por máscara, dependendo da necessidade, do RN, e avaliar juntamente com o médico a indicação de um suporte ventilatório não invasivo ou se vai optar pela reintubação. Quando ocorreu o aumento do drive respiratório, que como nós sabemos é ocasionado por hipoxemia, que é a baixa concentração de O2 no sangue, e acidose, que é o excesso de CO2 no sangue, vai ser preciso discutir com o médico possíveis ajustes nos parâmetros ventilatórios para poder restabelecer o equilíbrio ácido básico do organismo. Quando ocorrer hiperinsuflação dinâmica, uma oferta insuficiente de fluxo ou pressão, uma sensibilidade mal ajustada, também vai ser preciso discutir com o médico a necessidade de possíveis ajustes no ventilador mecânico. Se tiver problemas nos circuitos e vias aéreas artificiais, vai ter que verificar conexões, traqueias, fontes de gases e avaliar a necessidade de reposicionamento do tubo orotraqueal, que pode estar mal posicionado. Quando tiver secreções e broncoespasmo, deverá ser realizado técnicas de desobstrução brônquica, aspiração de vias aéreas e também vai ser necessária a avaliação do médico para indicação de fármacos broncodilatadores. E no caso de um pneumotórax drenado, o objetivo vai ser, promover um suporte ventilatório adequado, um posicionamento favorável à ventilação do pulmão não comprometido e realizar manobras reexpansivas. Se tiver sinais de dor, promover medidas não farmacológicas como a contenção, sucção não nutritiva ou o posicionamento terapêutico e solicitar a avaliação médica para ver se vai ter a necessidade de analgesia farmacológica. Na atelectasia, tem que verificar o posicionamento do tubo orotraqueal, que muitas vezes, durante o procedimento de intubação, pode ocorrer a intubação seletiva, que é quando o tubo ele se direciona para um dos pulmões, principalmente do brônquio fonte direito, que é mais curto e retificado em comparação com o esquerdo. E quando a intubação seletiva ocorre, acaba insuflando o pulmão direito e como não insufla o esquerdo, acaba gerando a telectasia no mesmo. Aí vai ser preciso reposicionar a cânula e, se necessário, realizar manobras de desobstrução e reexpansão pulmonar, aspiração traqueal, posicionar o RN em decúbito contralateral ao lado atelectasiado ou em decúbito ventral. Já em RN, com menos de 72 horas de vida,
a literatura recomenda uma ação fisioterapêutica mais cautelosa e individualizada, de acordo com a necessidade de cada RN, né? De cada RN vai apresentar. A intervenção ela será apenas em casos excepcionais, não realizando manobras, apenas aspiração de vias aéreas, se for indicado, reposicionamento do tubo orotraqueal e o posicionamento terapêutico, que como nós vimos anteriormente, vai ser aí a alteração dos decúbitos, né, com certa frequência, para poder favorecer a mecânica ventilatória. Em casos de plaquetopenia, que é o baixo nível de plaquetas no sangue, vamos realizar apenas a aspiração de vias aéreas, se for necessário, e o posicionamento terapêutico, porque qualquer pequeno ferimento ou lesão que vai ocasionar uma hemorragia, né, por causa da incapacidade do sangue em coagular. Por isso, é indicado apenas o posicionamento terapêutico e a aspiração das vias aéreas. Como foi mostrado, as técnicas de fisioterapia respiratória têm crescido bastante, né, nas unidades de terapia intensiva e é de extrema importância para os recém-nascidos, sendo aplicadas ao tratamento de doenças respiratórias, objetivando a manutenção das vias aéreas e o melhoramento das funções respiratórias na prevenção de complicações pulmonares. Como possui efeitos adversos, se faz necessário uma escolha criteriosa das técnicas que passarão a ter avaliação e execução individualizadas, além dos cuidados a serem adotados, né? Pois todos esses fatores eles influenciarão diretamente no sucesso ou não do tratamento.